Fala pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que vocês esperem demais, seja em Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ou até no WhatsApp, né, que é sobre entrevista de inglês. Né? Entrevista de trabalho em inglês. O que geralmente eles perguntam, quais são as perguntas padrão. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse tópico, mas antes de mais nada eu já peço para vocês, se esse conteúdo é interessante para vocês, curte, compartilha, se inscreve no canal, tem muita gente que assiste aqui o canal, mas não é inscrito. E comenta nem que seja um ponto, isso ajuda a gente bastante no engajamento. Também acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, TikTok, Kawaii, aqui mesmo no YouTube. E vamos que vamos. Eu vou falar um pouquinho sobre essas perguntas, vou dar algumas dicas de como responder. E vou deixar aqui para vocês, né? Seja aqui embaixo no link, ou então vocês podem me chamar também no Instagram e eu vou passar para vocês essa lista. Mas eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, beleza? Vamos lá para a tela. Bom, pessoal, vou falar aqui sobre as 10 perguntas comuns em entrevista em inglês de H2A e H2B. Bom, eu estou separando por tópico pessoal, profissional, idioma e motivação, né? Porque isso aí realmente acontece. Eles vão te perguntar, com certeza vai fazer uma sequência lógica. Bom, primeiro, pessoal, o que geralmente eles perguntam? Can you tell me a little bit about yourself? Ou Can you tell me about yourself? É a mesma pergunta, quer saber um pouco sobre você. Mas pode falar, quem é você? Eu sou Éder, eu tenho tantos anos, sou casado ou não sou, tenho filho ou não tenho, nasci na área rural ou nasci na área urbana. Tipo assim, você vai fazer um geralzão, né? Quem que é o Éder ou quem que é você, né? E falar um pouquinho bem breve do que é a sua experiência, mas bem breve, não fale muita coisa. Ah, eu sou Éder, tenho tantos anos, é, sou agrônomo, trabalho na área agrícola desde 2000 e pouco, e gosto muito de viajar. Por exemplo, isso. Why do you want to work in the United States? Por que que você quer trabalhar nos Estados Unidos? E aí, ser bem franco, porque eu quero dar uma vida melhor para minha família, porque eu quero ter essa experiência profissional, porque eu quero eh, melhorar o meu desempenho com novas tecnologias. Só não fale, tipo, para melhorar meu inglês, porque ele está esperando que você tenha pelo menos um pouquinho de inglês. Aí eu melhorar vai vir, vamos dizer assim, com o tempo também, né? Então, dá motivo para ele por que que você quer ir para lá. A parte profissional. Fale sobre a sua experiência na fazenda, no campo ou no serviço, né? Por exemplo, what experience do you have in a hotel? Ou in a farm? Então, isso aí você explica, se você tiver, você explica. É aí eu sempre falo, se você tiver uma experiênciazinha desse tamanho, explica essa experiência desse tamanho. Ah, trabalhei um mês numa marmitaria do meu tio, entregando marmitas. Você vai lá e fala um pouquinho sobre isso aí. Can you operate or maintain agricultural machinery or equipment? Isso aqui é mais para o pessoal do H2A. Porém, algumas vagas para manutenção também pede isso aí, né? E tem alguns lugares que você vai ter empilhadeira, vai ter bobcat, vai ter algum tratorzinho, que daí provavelmente você vai ter que operar. Então, talvez eles perguntem isso também, né? Aí seria, você pode operar, ou fazer manutenções, ou manter, né, um maquinário ou um equipamento, né, seja agricultura, ou seja, né, em outra área. Aí sim, não, dependendo do tipo de equipamento, provavelmente ele vai falar também. Então, por baixo, seria isso. How do you handle working long hours or in a difficult condition? Seria, como você, o que que você pensa, né, sobre o trabalho em longas horas ou em condições difíceis. Por exemplo, você vai estar indo para os Estados Unidos para trabalhar no seasonal. O que que é seasonal? Tipo, é temporário ou temporada, né? No caso, uma temporada ela tem os altos e baixos. Na área agrícola, você tem altos e você tem baixos. Na parte de turismo, você tem alto e você tem baixo. E aí tem algumas horas que você vai ter que trabalhar 12, 14, 16. Eu já trabalhei até 17 horas por dia durante uma semana, 2 semanas. Já trabalhei por um mês. Então, é por isso nessa pergunta. Ou em situações difíceis. Né? Situações difíceis seria o quê? Clima. Ah, num lugar muito quente, num lugar com muito pólen, num lugar muito frio. É que nem agora o pessoal que foi para inverno em H2B, provavelmente vai trabalhar com frio, né? Principalmente em estação de esqui, essas coisas. Então,
você vai ter uma condição bem difícil, né? Então, seria isso. Se você tiver algum exemplo, você dá um exemplo nisso. Por exemplo, você trabalharia longas horas. Se você trabalha na área agrícola, por certo, você já trabalhou longas horas, você pode falar assim, ó, não tem problema nenhum em trabalhar longas horas, porque eu já fiz isso trabalhando no lugar XYZ, com colheita de XYZ. Seria mais ou menos isso. Trabalhei em fazendas colhendo grãos e trabalhava das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Fechou. Em condições difíceis. Aí entraria que nem aqui no Brasil, se a gente trabalha no campo, ou se trabalha, né, no clima mesmo, no tempo, provavelmente a gente já teve isso aí, né? Trabalhando em chuva, trabalhando com vento, com frio. Frio tá meio difícil, né? Se bem que esse ano fez bastante frio. Mas calor direto, então a gente tem que dar, não só responder, mas também dar algum exemplo prático. E essa questão do exemplo prático, eles gostam que você, até esses dias atrás eu conversando com o pessoal, eu estava frisando bem isso. Você tem que falar o que você tem de bom, e aí você tem que dar um exemplo também, né? Porque se você só falar, com o que você vai provar? Entendeu? Então você tem que, teoricamente, provar o que você está falando. Aí seria mais ou menos isso. Do you speak and understand English? Isso aí é básico, isso aí é uma das primeiras perguntas que eles fazem. Pode ser também Spanish, que é o espanhol. Então, esteja preparado para responder yes, I do, ou I'm improving my English. Assim, basicamente isso. Geralmente a gente vai responder aqui yes, né? A gente fala, a gente entende pelo menos um pouco de inglês. E aí ele pode perguntar qual que é o seu level de inglês? Basic, Intermediate or Advanced? E aí também ser bem honesto. Não adianta eu falar que eu sou intermediário. Geralmente o pessoal que está intermediário no Brasil é o básico lá. Eu falo disso porque eu já vi muita gente avançado sendo básico lá também. Então, pelo menos nos 3 primeiros meses, meio que todo mundo se equipara, gente. Quem não fala, passa perrengue. Quem fala, vai passar perrengue também, porque vai sentir bastante dificuldade. Mas depois de 2, 3 meses, as coisas vão se ajustando. Você vai. Aí sim você vai entrando no seu level, né, de inglês adequado, que você realmente está. E é isso. Motivação e compromisso. É o que eu sempre falo para vocês na carta de apresentação. Você vai colocar uma motivação do porquê que você quer aquela vaga, né? O que te motiva a você buscar, né? Por que eu tenho que te contratar para esse trabalho? Why should I, why should we hire you for this job? Você tem que falar o porquê, né? Por que ele tem que te contratar? Porque eu tenho experiência? Ou porque eu tenho mais vontade que os outros candidatos? Porque eu tenho mais porque eu vou ser o melhor funcionário teu, né? Tipo, alguma coisa assim. Então você tem que estar preparado para responder isso, né? É, Você vai estar disponível para ficar no contrato inteiro. Então isso aqui você tem que responder bem certinho. Porque tem muita gente que fala assim, poxa, eu vou para lá, vou fazer uma temporada, vou emendar em outro contrato, depois vou emendar em outro. Só que geralmente quando a gente emenda de um contrato no outro, a gente não fica com o contrato inteiro. Entende? Porque eu tô na fazenda A, vou usar a fazenda que é mais fácil. Eu tô na fazenda A e a minha fazenda ela vai do mês 1 até o mês 10. Cheguei no mês 8, eu vou procurar alguma extensão. Só que no mês 9 apareceu a extensão e o cara fala, ó, eu preciso que você esteja aqui dia 1º do mês 9. Só que o seu contrato atual é mês 10. Então, isso aqui já, né, vamos dizer assim, já não vai cumprir, né? Mas, todavia, você fala que vai cumprir, né? Porque a gente nunca sabe lá na frente. Mas uma extensão, geralmente acontece isso, né? What you expect to gain from this experience? O que você espera ganhar com essa experiência? Para a gente é muito fácil responder isso aí. Ganhar experiência de trabalho, experiência internacional, melhorar o inglês, melhorar o espanhol, aprender sobre a cultura. Então, tem muitos ganhos para a gente, né? E principalmente com tecnologia, né? Muitos lugares a gente vai, tem muita tecnologia, seja na área agrícola, seja na área urbana. Então, essa aqui é bem tranquilo para responder. Bom, é isso. Seria essas as questões, as 10 que mais caem, né? Porém, eu vou fazer um alerta para vocês. Quem chegou até aqui vai ganhar essa dica aí que vale ouro. Não tenta responder de uma forma muito comprida, de uma forma muito. Eu tenho que expressar tudo que eu tô
Não funciona muito bem assim. Se você tiver um inglês muito bom, beleza. Mas esse não é o meu público. O meu público geralmente é um inglês um pouco mais baixo, né? Um básico, intermediário, né? Mas se tiver um inglês bom para falar bastante, tá ok. Melhor, mostra que você tem inglês. Mas se você está no inglês básico do básico, básico ou intermediário, você vai fazer respostas curtas. Porque tem que te contratar. Porque ou você é a melhor pessoa na sua empresa. Ou porque a minha motivação para trabalhar nos Estados Unidos vai me fazer ser a melhor pessoa, ou você um funcionário exemplar, ou tem um histórico. É bem curto, é uma frase, uma coisa assim, bem tranquila. Você está disponível o contrato inteiro? Sim, eu estou. Acabou. Qual que é a sua expectativa de ganhar experiência aqui? Ganhar experiência, aprender tecnologia e melhorar inglês. Acabou, não precisa de muito mais coisa. O restante é a mesma coisa, gente. Respostas curtas, né? Qual que é a sua experiência no campo, no hotel? Bem pontual. Minha experiência é com colhedeira, plantadeira, pulverizador, trator. No hotel, arrumando quarto, limpando, atendendo cliente. Ponto. Porque se você começar a fazer muita, vamos dizer assim, encher muito essa resposta, a chance de você se enrolar é muito grande. Porque junta o inglês, que geralmente é pouco, né, ou pelo menos é um intermediário, então complica um pouquinho, porque a gente tem que pensar, tem que ver, é muita coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, parece que não, mais é. Tem o nervosismo, porque é uma entrevista em inglês, você está falando com um americano, e muitas vezes a gente não se pôs à prova com uma pessoa de outro país, com outra língua, um nativo, né? E terceiro, porque por mais que a gente vai ter que curar tudo isso aí, vai chegar na hora, a gente vai esquecer. Então funciona mais ou menos dessa forma. Frases curtas, não tão curtas a ponto de yes ou no, fazer uma frase que responda, mas ser uma frase aberta e não se alonga. Bom, essas aí são as dicas, né? E mais uma vez, curte, comenta, compartilha, inscreve no canal, tanto aqui no YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii, né? Passe para os seus amigos também. Se precisar de consultoria, de criação de currículo e cover letter, vocês sabem quem pode me chamar, a gente vai conversando. E também tem um e-book falando sobre H2A, H2B, H1B e também o J1, falando sobre esses 4 vistos. Beleza, gente? Bom, primeiro eu agradeço vocês aí pela audiência. Até mais. Foi!